Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções e hoje nós vamos fazer continuar a maratona do livro Telares Essencial de Português do 7º ano, mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e coloca aqui embaixo nos comentários quais os livros, as páginas e as séries vocês querem que eu corrija, tudo bem? Então, tá bom, vamos dar continuidade. Na aula passada, a gente parou na página 134, né? Então, agora vamos a partir da página 135. Então, olha só, aqui a gente tem o trecho da reportagem, né? E aí, no número 2 diz o seguinte: responda, observe a pontuação. Quantas frases há nesse trecho? Então, nesse trecho, nós temos duas frases. Há frases nominais, ou seja, frases que não têm verbo? Então, não tem nenhuma frase nominal. Letra C, copie no caderno os verbos desse parágrafo. Então, os verbos vão ser existe, manter, aprende e repete. Quantos verbos você encontrou? Aqui nós encontramos 5 verbos. Próximo. Quantas orações há nesse parágrafo? Nesse parágrafo, nós temos 5 orações. Letra F, copie no caderno uma frase que tenha mais de um verbo e sublinhe os verbos. Então, como sugestão, você pode colocar essa frase aqui, ó. Nosso cérebro aprende aquilo que se repete. Aí, aqui a gente tem mais um trecho. E aí é o seguinte, ó. Observe o que está destacado. É uma expressão formada por 2 verbos para expressar a ideia de ocupar e é uma locução verbal. Vocês lembram? Eu já expliquei nas aulas anteriores o que é uma locução verbal. Então, se você não sabe, vai lá para as aulas anteriores que tá tudo aqui bonitinho, em sequência no canal, e daí vocês vão ver o que é a locução verbal, ok? Aí, a gente tem o seguinte aqui no número 3, ó. Leia as frases a seguir e copie no caderno as formas verbais que aparecem em cada uma delas, indicando se os períodos são simples ou compostos. Períodos simples e compostos nós também já vimos nas aulas anteriores, então vamos embora. Letra A. Os pesquisadores perceberam a evidência da associação entre o uso de mídia eletrônica e o atraso na hora de dormir e má qualidade de sono entre crianças de 6 e 12 anos. Então vai ficar assim, ó. Perceberam, dormir e, aqui no caso é um período composto. Na letra B, os efeitos acontecem devido a um estímulo grande na hora em que as pessoas deveriam estar em um processo de relaxamento e calma para ajudar o adormecimento. Então aqui vai ser acontecem, deveriam estar, ajudar e também nós temos aqui um período composto. Letra C. Dormem com o celular ao lado e ficam trocando mensagens com os amigos. Então, nós temos aqui dormem, ficam trocando e também se trata de um período composto. Letra D. Adolescentes acabam ficando mais entretidos com as telas. Então, seria acabam ficando e aqui nós temos um período simples. Letra E. O controle do uso de mídias eletrônicas pelos adultos responsáveis é importante. Então, aqui a gente tem o que é um período simples. Muitos estudiosos se debruçam sobre o efeito dos usos de equipamentos eletrônicos na aprendizagem de jovens. Aqui nós temos debruçam e também isso é um período simples. E por último, o período composto, né? Saber usar as ferramentas digitais com responsabilidade deve ser uma prioridade para o desenvolvimento de crianças e jovens. Então, aqui nós temos saber usar, deve ser, e isso é um período composto. Beleza, lá na 136 agora, a gente tem aqueles organogramas que a gente já sabe, né? Então, aqui tem um pouquinho sobre o que é frase, né? Frase verbal, nominal, período simples, período composto. Então, como a gente já viu nas aulas anteriores, né? O período simples, ele é composto por uma oração. E o período composto, ele tem 2 ou mais orações. Oração é tudo aquilo que tem verbo, vocês já viram isso também nas aulas anteriores. Então, olha só, aqui também está explicando um pouco, né, sobre o que é o período composto e tal, essa parte você já viu com a sua prof presencial. E aqui a gente tem uma tirinha. Então, olha só, leia a tira reproduzida a seguir.
Então, depois, está falando aqui na letra A. O que provoca o efeito de humor na tirinha? Então, olha só. O fato de só a Joaninha não poder entrar no baile do pijama porque os outros insetos pintaram bolinhas no corpo ou usam roupas de bolinhas. E as bolinhas da Joaninha são naturais. Portanto, o segurança do baile considerou que ela não estava de pijama. Letra B. Copie no caderno as orações da tirinha que formam um período simples. Período simples está aqui, ó. Você não vai entrar. Então, o período simples é composto de uma oração. Lembra que eu falei para vocês? Uma oração é período simples e 2 orações para mais é o período composto. E aqui a gente tem o verbo, ó, você não vai entrar. Aqui a gente tem uma frase, quer dizer, com um período simples, tá? E o composto? O baile é do pijama e você está com roupa normal. Então, aqui a gente tem um período composto. Então, assim, ó, aqui é composto de uma oração, aqui é composto de 2 ou mais orações, ok? Beleza, aí aqui tem assim, ó, releia esta frase da reportagem. Quantas orações há nesse período? Então, nesse período, né, nessa frase grandona aqui, a gente tem uma única oração, tá? Por quê? Porque, olha só, evitar chocolate, refrigerante, chamate, cafeína ou mediações com estimulante, no caso dos adolescentes, eu tenho um verbo aqui. Portanto, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração, tá? Um verbo, uma oração. Agora, letra B. Qual é o papel do uso da vírgula? Então, para que essa vírgula está aqui? É para encadear elementos em uma enumeração. É para enumerar, é para colocar ordem. Então, chocolate, refrigerante, está enumerando, né? Tá colocando como se fosse uma ordem nas coisas que a gente tem que evitar, ok? 3. Moradores fazem fila em busca de um emprego em Santa Maria. Então, aqui, ó. Fila de moradores em busca de emprego em Santa Maria. Letra B. Às vezes eu nem vou ler o enunciado, tá, gente? Para não ficar muito grande. Vocês sabem que maratona é bem rapidão. Então, vamos lá. Letra B. Índia vive crise hídrica com 600 milhões de pessoas afetadas. Então, como ficaria? Crise hídrica na Índia com 600 milhões de pessoas afetadas. Letra C. Oferta de milho está 50% maior. Então, como que ficaria? Aumento de 50% na oferta de milho. 4. Copie no caderno as frases a seguir e destaque os verbos, separe as orações dos períodos, depois circule a palavra que estabelece relação entre as orações e classifique a relação estabelecida em adição ou oposição. Olha como é que vai ficar. Letra A. Os jovens dormem com o celular ao lado e ficam trocando mensagens com os amigos. Então, olha só, vai ficar assim, ó. Os jovens dormem com o celular ao lado e... Aí você vai circular o E, ficam trocando mensagens com os amigos. Relação de adição. Por que adição? Porque tá falando aqui, ó, e... Quer dizer, eles fazem uma coisa e outra, tá? E aí você vai destacar o dormem e o ficam trocando. Letra B. A falta de sono traz muitos problemas, mas pode ser evitada. Então, como vai ficar? A falta de sono traz muitos problemas, mas pode ser evitada. Isso é relação de oposição. Por que oposição? Porque tá falando a palavra mas. Quer dizer... O sono traz muitos problemas, mas, quer dizer, ao contrário disso, pode ser evitado, tá? Então, é uma relação de oposição. Letra C. Com sono, jovens e crianças têm queda no aproveitamento escolar e isso prejudica o desenvolvimento. Então, como vai ficar? Com sono, jovens e crianças têm queda no aproveitamento escolar e isso prejudica o desenvolvimento. E isso é uma relação de adição. Então, olha aqui, ó. Aqui é adição, aqui é oposição e aqui é adição também. E aqui a gente vai circular o E, ok? Letra D. Ela usa o computador a madrugada toda, entretanto, não abandona esse hábito. Então, vai ficar assim, ó. Opa, minha canetinha sempre fazendo isso, né? Então, ó. Ela usa o computador a madrugada toda, entretanto...
não abandona esse hábito. É uma relação de oposição. E você vai circular a palavra entretanto, ok? Então, vamos circular aqui entretanto. Letra E. O sono é um grande inimigo do aprendizado, mas isso pode ser revertido com hábitos mais saudáveis. Então, como é que vai ficar? O sono é um grande inimigo do aprendizado, mas, circulo mais, isso pode ser revertido com hábitos mais saudáveis. É uma relação de oposição. E você vai circular a palavra mas. Belezinha? Tá, então agora vamos para essa tirinha aqui com o personagem da Mafalda e do Manolito. E aí diz o seguinte, na letra A. O que as frases escritas em letra cursiva representam na tirinha? Então, essas frases, elas representam texto escrito por Manolito, ok? E o que provoca o humor na tira? Converse com seus colegas. Então, como sugestão de resposta, nós vamos ter o seguinte, ó. O humor da tira é provocado pelo comentário do Manolito sobre o fato de Cristóvão Colombo não ter recebido o royalty por sua ideia de que a Terra era redonda. Letra C. Identifique e copie no caderno um período composto de 2 orações e indique qual é a relação estabelecida pela conjunção que liga essas 2 orações. Conjunção, lembra que eu já expliquei para vocês? É quando junta 2 palavrinhas lá, né? Conjunção é quando junta a palavrinha, por exemplo, mas, entretanto, né? E, tudo isso são conjunções. Conjunções são aquilo que a gente viu lá em cima, aqui, ó, que a gente começou a circular, ó. E, mas, entretanto, porém, né? Tudo isso é conjunção. Então, conjunção é só você lembrar que junção é para juntar 2 frases. Eu falei 2 palavras, desculpa, para juntar 2 frases, tá? Então, por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui no anterior, só para vocês entenderem, ó. Os jovens dormem com o celular ao lado e ficam trocando mensagens. Então, aqui, ó, esse conjunção, ó, esse e aqui é uma conjunção. É para juntar essa frase com essa frase. Aqui também, ó, a falta de sono traz muitos problemas, mas pode ser evitada. Esse mas é uma conjunção. Por quê? Porque tá juntando, por isso que chama conjunção. Junção, juntar a primeira frase com a segunda frase. Se esse mas não estivesse aqui, a frase ia ficar muito sem sentido, ok? Só para explicar rapidão e para relembrar, porque eu já expliquei isso em outras aulas também. Então, olha só, aqui a gente vai ter o seguinte, está chegando o dia 12 de outubro e todo ano é a mesma história. A conjunção e estabelece uma relação de adição entre as orações, tá? Então, ó, está chegando o dia 12 de outubro e... Olha só a adição aí. E todo ano é a mesma história. Letra D, a gente vai copiar no caderno, então, o período composto da tira com mais orações e indicar as conjunções que estabelecem relação de oposição e de adição entre as orações. Então, vai ficar o seguinte, ó. Então, pegou e começou a martelar a ideia de que a Terra é redonda, mas ninguém acreditava nele. Olha uma conjunção aqui. Depois, ó, a conjunção e tem uma conjunção aqui também, ó. Ó, a conjunção e estabelece relação de adição entre as orações, né? Aqui também tem outra conjunção, ó, que o livro não tá falando, mas esse mas ninguém acreditava nele também é uma conjunção, tá? Ó, então pegou e começou a martelar a ideia. Então a conjunção mais está... Ah, tá, ó, o mais tá aqui, ó. O mais estabelece a relação de oposição entre oração, tá? Eu já até grifei ele aqui, tá? E aí a gente tem também, ó, ninguém acredita nele. E essas orações que a antecedem, ok? Belezinha, vamos lá então, agora para os desafios da língua, né? Aqui a gente tem uma breve explicação com texto, né? Falando sobre a questão da chuva, dos produtos juninos e tal, tudo mais. E aí vai ficar o seguinte, no caderno relacione essas palavras com a ideia de que estão acrescentando à frase ou ao termo que acompanham. Então, na letra A, olha só, introduz uma ideia que se opõe à ideia anterior. Quando a gente se opõe, olha só,
se opõe, lembra que eu falei para vocês? Se opõe é uma relação de oposição. Oposição, a gente vai usar então a conjunção mas. Gente, muita atenção agora. Olha só. Mas é diferente de mais, com i. Quando eu falo mas, eu estou falando uma oposição. Por exemplo, você passou de ano, mas vai precisar fazer um trabalho assim mesmo. Então, isso aqui é uma relação de oposição. Tipo assim, você passou, legal. Mas, né, você mesmo assim, você vai ter que fazer um trabalho. Agora, se eu falar mais, aí já dá ideia de adição. Então, por exemplo, eu quero comprar um vestido e mais alguns brincos, tá? Então, mas é uma coisa, mais é outra, tá? É muito importante vocês entenderem. A oposição aqui é a palavra mas. Não confunda isso na prova, ok? Tá. B. Acrescenta ideia de intensidade ou força a uma qualidade expressa. Aqui sim, a gente tem mais. Por quê? Porque é uma intensidade. Olha o que eu acabei de falar. Eu quero comprar um vestido e mais alguns brincos. Então, tá intensificando, tá? Então, assim, eu não quero comprar só um vestido, eu quero comprar um vestido e mais alguma coisa. Aí dá a ideia de intensidade, tá? Acrescenta a ideia de quantidade ao termo. Aqui também vai ser mais, né? Eu acabei de falar, um vestido e mais alguns brincos, né? Agora aqui no número 2, as palavras destacadas no texto da atividade 1 pertencem a diferentes classes de palavras. Então, olha só, copie no caderno as definições a seguir. Então, a gente tem conjunção, pronome indefinido e advérbio. Então, isso aqui tudo vocês vão copiar, já expliquei também todos esses aqui nas aulas anteriores. Então, vamos para a próxima página. Que palavra destacada no trecho da atividade anterior corresponde a cada definição? Então, olha só. Você vai comparar, né, a sua resposta com as dos colegas, mas vai ficar assim, ó. Mais tá relativo a clientes, né, e é um pronome indefinido. Aqui a gente tem de novo mais, né, aqui vai ser mais caros e é um advérbio. E mas é uma conjunção, ok? Beleza, lá no 4 a gente tem mais uma tirinha. E aí diz o seguinte: qual das ideias indicadas nas alternativas da atividade 1 na página anterior se aplica à palavra mas, dita por Elga? Então, ó, introduz uma ideia que contraria a anterior. Letra B. Escreva uma palavra que poderia substituir a palavra mas, dita por Elga, sem alterar o sentido da frase. Então, como possibilidade, você pode colocar o seguinte: porém, entretanto, todavia e contudo. Letra C. A que classe de palavras pertence a palavra mas, nesse caso? Então, pertence à classe das conjunções. Letra D. Qual é o sentido da palavra mas pensada por Agar? Então, que palavra ou expressão poderia substituí-la? Então, assim, ó, ele quis dizer que sempre existe alguma coisa para contrariar. Então, aí, olha só, como sugestão de resposta, ó, sempre há uma contrariedade, sempre há algo errado e sempre há uma oposição, entre outras. Letra E. Pode-se afirmar que pertence à mesma classe de palavras da palavra mas, dita por Elga? Justifique. Não, né, gente? Porque, ó, o mais dito por Agar é um substantivo, porque tá acompanhando o artigo, tá? Tô indo um pouco mais rápido porque é maratona, tá, gente? Então, vamos lá. 5. Copie as frases a seguir no caderno, substituindo o espaço por uma ideia que complete a afirmação adequadamente. Então, aqui... Ah, não, faltou F, desculpa. Ó, o que cria na tirinha o efeito de humor? Então, olha só. O humor está presente no fato de sempre haver um mas, indicando que, após enumerar qualidades boas sobre o marido, Elga vai dizer algo contrário ao que disse antes, ou seja, provavelmente ela vai falar de defeitos. 5.
Copie as frases a seguir no caderno, substituindo o espaço por uma ideia que complete as afirmações adequadamente. Então, olha aqui, ó. O mas tem valor de conjunção quando, já expliquei, quando liga duas orações. Letra B. Se a palavra mas for precedida de artigo, ou seja, se antes da palavra mas, né, preceder, vir antes. Então, se a palavra mais ela for precedida de um artigo, ou seja, o artigo vir antes dela, terá valor de substantivo. Letra C. A palavra mais será um advérbio se modificar o adjetivo. Letra D. A palavra mais, qualificando o substantivo, será um pronome indefinido. 6. Copie as frases no caderno, substituindo o espaço pelas palavras mas ou mais, de acordo com o sentido. Então, olha só. O time venceu, mas, peraí, a minha canetinha, mas os jogadores admitiram os erros cometidos durante a partida. Letra B. Algumas pessoas condenam os pequenos delitos, mas não reconhecem que os cometem no dia a dia. Letra C. Você sabe mais desse assunto, mas menos do que eu. Letra D. Se vocês prestarem mais atenção, vão entender o que estou dizendo. Ô, gente, olha como é fácil essas frases. Olha só. Letra E. Meteorologia prevê mais chuva. Olha que ideia de intensidade em todo o Nordeste. Letra F. O carro que acaba de ser lançado é mais potente, mas gasta mais combustível. Então, olha só, ele é mais potente, ideia de intensidade. Mas é uma ideia de oposição, né? Mas gasta mais combustível, intensidade de novo. Percebe como é fácil? Ó, aqui, ó. Peraí. A pintura encontrada é mais antiga, mas a data não está mais visível na tela. Letra H. Você não gosta mais de mim, mas eu ainda gosto de você. Letra I. Mesmo de malas prontas e sabendo que não volta mais, ele se despede, mas promete voltar. Letra J. Segundo especialistas chineses, a montanha mais alta do mundo é menos majestosa do que se imaginava. O Monte Everest, na fronteira entre a China e o Nepal, é 3,7 metros mais baixo do que as estimativas anteriores diziam. Próximo, agora a gente vai para um texto aqui também, ainda dando continuidade à parte de tecnologia, né? 24 horas conectados, enfim. Aí você vai ler esse texto, que eu espero que você já tenha lido, né, meu bem? Espero. Aí vamos lá, ó, uma pequena interpretação que você vai conversar com seus colegas aí, ó. Na verdade, ó, esses 3 vai ser uma resposta pessoal, porque tá perguntando assim, ó, você se sente dependente do celular? Eu me sinto, super, porque se eu saio de casa sem celular, parece que eu tô pelada, é um horror. E por quê? E aí você vai explicar, então eu não tenho como explicar por você. 2, para que você usa o celular mais frequentemente? Aqui também é uma resposta pessoal. Eu uso bastante o celular para trabalho, né? Mas também para fazer alguns cursos, para aprender mais como desenvolvimento pessoal. Aí vocês vão colocar, provavelmente vocês vão colocar, eu uso para jogar, né? Joguinho. Enfim, e redes sociais, né? Que eu conheço os alunos, né? 3. Como você observa o uso de celulares pelos jovens? Você considera que é um uso excessivo ou é um uso saudável? Aqui também é uma resposta pessoal. Eu considero um uso super excessivo. Acho que vocês exageram demais no celular e eu acho que não é saudável, não. 4. Você acha que a diversidade de aparelhos e os novos lançamentos de smartphones todos os anos são algo necessário? Quais os impactos esse consumo pode trazer? Então, olha só. Isso aumenta o número de descarte de aparelhos considerados obsoletos, causando um problema ambiental. Lógico, né, gente? Porque, tipo assim, você tem um celular, aí lança outro melhor, aí você vai, compra outro melhor e descarta esse. Aí depois lança outro melhor, aí você vai e descarta o outro que você comprou. E vai indo tudo pro lixo. O que acontece com o meio ambiente? Fica sobrecarregado, cheio de aparelho,
né? E fora que os aparelhos celulares têm um monte de iodo, um monte de metal, enfim, tem várias coisas, várias substâncias que quando você descarta, né, no lixo comum, isso vai tudo para o meio ambiente e é muito prejudicial. 5. O que é possível saber do assunto dessa reportagem ao ler o título e a linha fina? Então, olha só, é possível saber que o assunto da reportagem é o uso excessivo de celulares pelos jovens. Agora vamos lá para 142. Hoje a aula não vai ser de 1 hora, vai ser mais curtinha. Então vamos embora. Ó, produção de texto. Essa parte aqui é uma parte que vocês vão fazer com a prof presencial, tá? Porque vocês vão ter que fazer vários passo a passo. Aqui também, prof presencial, vai ser aí na sua escola. Aqui também vai ser com a sua prof presencial, eu sou sua prof online. Aqui no número 1, tem aqui uma autorização da escola, né, e tal. Isso daí você vai ter que ver também com o seu prof, tá? Para ver como é que vocês vão fazer isso daí, porque também vai ser um trabalho. Aqui a gente tem uma autoavaliação. Prof, o que é autoavaliação mesmo? Autoavaliação é você avaliar você mesmo e você falar sinceramente como que foi o seu desempenho. Tipo assim, será que você compreendeu bem o assunto? Será que você avançou? O que você está precisando rever da matéria, tá? Então, sempre vai ter essas autoavaliações no final, né, do capítulo, para vocês verem se está precisando avançar em alguma coisa, melhorar, fazer uma aula particular, enfim. Aí, agora, nós vamos parar aqui, então, ó, histórias para ler e representar, tá? Então, aqui a gente tem respostas pessoais e tá explicando o que a gente vai ver nessa unidade. Então, a gente vai ler interpretar texto, a gente vai ler texto teatral, enfim, tem várias coisas que a gente vai fazer. Então, ó, aqui eu só vou dar continuidade, né, para finalizar aqui, ó. Então, agora a gente vai entrar mais na parte do texto teatral, ó, vocês estão vendo aí uma imagem do teatro, e isso vai ser a unidade 5. Então, a gente finalizou a unidade 4, e aí agora a gente vai para a unidade 5. Então, nós paramos na página, vamos falar assim, que a gente parou na 148? Não, 147 mesmo, né? Deixa eu ver aqui na 148. Vamos falar que a gente parou na 148, então, só vou explicar isso aqui rapidinho, tá? Então, ó, aqui a gente tem uma leitura, tá? E aí eu vou explicar rapidinho. O texto teatral, né? O texto teatral, ele é diferente, porque vocês vão perceber que o texto teatral, ele é composto por personagens, e aí os personagens, cada um tem a sua fala. Então, percebam, aqui é a fala do rei, né? Ou a explicação de como o rei age, né? Então, cada personagem tem as suas características, e aqui também tem o desenrolar das cenas. Então, existem vários tipos de texto na língua portuguesa, e como vocês estão observando aqui, a gente está dando uma olhada nesse texto aqui, teatral, tá vendo? Que tem todas as cenas, aí tem o que o rei fala, tá vendo? Ó, aqui, esses dois aqui, eles estão entrando em cena, né? Aqui tem uma pausa. Então, tudo isso vocês já devem ter lido também com o prof presencial, então por isso que eu tô até adiantando aqui, ó, que a gente já entra na unidade 5, né? Para finalizar a unidade 5. Aliás, para finalizar não, para começar a unidade 5 na próxima aula. Então, por enquanto, eu tô só mostrando o texto, que provavelmente você já viu. E aí, agora, pessoal, a gente vai... Deixa só eu fazer esse número 1 aqui, e aí a gente finaliza na 152, tá bom? Então, olha só. O texto teatral O Bobo do Rei é dividido em cenas. Então, no trecho lido, foram reproduzidas as cenas 1 a 4. Vocês já viram que é dividido em cenas, né? Ó, a cena 1 tem um início com a observação. Quando o público entra, os atores já estão em cena. Então, percebe que tem detalhes explicando tudo? Tá explicando que quando o público já entrou, os atores já estão em cena, tá? Na letra A, na cena inicial, o que os atores fazem para envolver a plateia? Então, o que eles vão fazer? Eles jogam a peteca. Ó, eles jogam a peteca para o público de vez em quando, convidando-os a participar da brincadeira. Lembra que isso é para esse texto em específico. Não quer dizer que toda peça teatral eles ficam jogando peteca, tá? Isso daqui é para esse texto. Letra B. Qual é a função do jogo? Eu vou parar para ver nessa cena.
Então, olha só, esse jogo de representação, ele é uma estratégia para iniciar a peça teatral e, ao mesmo tempo, mostrar ao público o que é a atuação no teatro, evidenciando que os personagens são representados por atores. E aí, agora sim, a gente vai finalizar a 152, mas eu te espero para a nossa próxima aula para a gente dar continuidade na 153. Então, até lá. Tchau!